Vamos falar agora um pouco sobre o código de ética do professor de jiu-jitsu, do praticante de jiu-jitsu. Bem, eu não vou me estender explicando o que é ética, porque acredito que está ao conhecimento de todos o que seria ética. Basicamente seria a sinceridade, a honestidade, você fazer aquilo que você faz com muito respeito por todos e por você mesmo. Então, uma das coisas que a gente pede é que o professor seja exemplar. Não tem aquele ditado de dizer: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não cabe para o professor de jiu-jitsu, para o educador, para o formador de opiniões. Se eu faço errado, chego na minha aula e falo que deve fazer diferente, eu estou com hipocrisia. Então, se eu quero ser um professor de jiu-jitsu, é porque eu me encantei com a filosofia das artes marciais, achei que é uma coisa saudável, que faz bem para quem pratica, e quero ensinar a arte marcial, quero que as pessoas sejam beneficiadas da forma que eu fui. Então, se eu tenho esse objetivo, eu devo já ir me lapidando para ser cada vez uma pessoa melhor. Dentro da minha academia, eu devo ter um comportamento que eu acho que deve ser o correto. Se eu, por exemplo, tenho algum vício com bebida, com cigarro, essas coisas, dentro do meu ambiente de trabalho, jamais isso deve aparecer. O máximo eu devo fazer para me livrar desses vícios de álcool, qualquer tipo de droga, de cigarro, qualquer um, eu devo me livrar. Caso algum professor tenha, ele deve ter isso particular lá dele, mas se tratando para ficar livre disso. Porque ele só vai poder ser um bom professor se ele for uma boa pessoa, se ele realmente acreditar naquilo que ele faz e fazer com muito amor, com muito carinho, sempre buscando a evolução, buscando cada vez mais estar iluminado e estar iluminando as pessoas. Porque lembre-se, você está sendo um formador de opinião, você está sendo um educador. Então você tem que estar preparado, você tem que ir se preparando. Por exemplo, um médico ele vai passar, em média, 10 anos para pegar o diploma de médico e poder estar trabalhando. Basicamente, um artista marcial chega à faixa preta por volta desses 10 anos. Só que esse faixa preta, ele foi formado por um mestre. O médico foi para a faculdade, teve vários mestres ensinando ele. Ele foi se lapidando e estudando muito. Já o professor faixa preta, que chegou a esses 10 anos, se ele teve um mestre que não fez um bom trabalho com ele, provavelmente ele vai ser um péssimo professor, porque teve maus exemplos. Então, se eu estou formando vários outros professores, a minha preocupação ainda deve ser maior, porque a semente que a gente vai plantando é que vai se expandir. Se eu plantar uma semente de uma árvore que dá bons frutos, essa árvore vai frutificar, vai se espalhar com bons frutos. Se eu sou uma árvore de maus frutos, não vai ter como nascer sementes daqui que vai dar bons frutos. Então, é importante que o professor tenha esse comprometimento com ele mesmo, de sempre estar melhorando ele. Quando ele melhora ele, tem respeito por ele mesmo, pelos alunos, pela família, pela comunidade, por todos. Ele vai transmitir isso, não precisa nem ele falar. Todos já sabem quem é a pessoa. Então, se você está pensando em ser professor de jiu-jitsu, de judô, de outra arte marcial, ou um educador de qualquer modalidade, deve sempre ter essa ética. Uma coisa que a gente sempre fala, vou aproveitar para falar aqui, é que a gente vê muito na mídia hoje de envolvimento de técnicos, professores, com alunos, com atletas. Isso aí, eticamente, é terrível para o nosso esporte, para qualquer esporte que tenha esses casos. Você deve procurar ao máximo ser profissional com os seus alunos, seus atletas. Jamais buscar envolvimento com os seus atletas dessa forma íntima.
porque isso vem só a prejudicar. Eu já conheço casos de até professores que casaram com alunos, é normal isso ocorrer, porém não é o recomendável que os professores estejam tendo esse desenvolvimento. Deve transmitir ao pai, à família daquela jovem que está treinando com você, ou vice-versa, pode ser uma mulher que é professora também. Transmitir que você é uma pessoa respeitável, que ele pode deixar seu filho ali treinando com ele, tranquilamente, que estará em boas mãos, recebendo bons exemplos, não só da modalidade esportiva tecnicamente, mas como ser humano, como pessoa. Então, essa ética, você tem que trabalhar, estudar, buscar a filosofia oriental. Se você buscar na filosofia oriental das artes marciais, você vai encontrar muita coisa boa para lhe fortalecer, caso você não tenha conseguido isso diretamente com seu mestre. Hoje, a gente vê muitos casos desses que eu acabei de falar, e isso é lamentável para qualquer modalidade esportiva, ou que não seja esportiva, até de outras áreas onde a gente vê essas coisas ocorrerem. Vamos trabalhar de uma forma ética. Se eu coloco uma academia, ou se eu vou dar aula em alguma academia, eu tenho que ser um profissional. Vou ali formar alunos, formar cidadãos, não vou formar alunos. Na verdade, os alunos estão ali para serem formados pessoas melhores, vão trabalhar a saúde deles, ter esse comprometimento com a saúde deles, saber que tipo de exercício eu posso estar aplicando para aquela turma que eu estou ali ministrando aquela aula. Eu tenho preparação para estar dando aula para criança, ou era um competidor que vinha só competindo, peguei a faixa preta e agora fiz um curso ou dois aí e já vou começar a dar aula. Eu tenho condições de estar aplicando métodos de treinamento para aquela garotada ou não? Se eu não tenho, eu tenho que ter consciência que eu sou um bom atleta, sou campeão, ganhei vários títulos. Porém, agora você professor, vou ter outras responsabilidades muito maiores do que ser um atleta. Tenho que buscar o conhecimento, buscar estar preparado para trabalhar com a turma que eu estiver. Sou atleta de alto nível, sempre treinei pesado, vou pegar os iniciantes para dar treino pesado, vou esbagaçar o pessoal, vou estar prejudicando a saúde desses praticantes. Então, se você é um competidor, vai puxar uma aula só para os competidores, você está na sua área. Mas para quem vai começar a dar aula, dificilmente vai começar dando aula para competidores de alto nível. Você está ali formando o pessoal do zero, basicamente. Então, é aí onde entra a preparação. Isso é ética. Você tem que ter ética no par. Não adianta você querer começar de qualquer jeito, fazendo as coisas erradas, que só vai... O que começa errado já tem aquela história. Acaba errado. Vamos respeitar nossos colegas de profissão. Vamos respeitar as outras artes marciais. A gente pode achar que a gente faz a melhor arte do mundo, porque para a gente é a melhor, transformou nossas vidas, colocou a gente aqui, que a gente faz aquilo com muito amor, com muito carinho, defende com as unhas, que é a melhor arte que tem. Para a gente é a melhor, mas a gente não tem que estar debatendo, dizendo que é melhor que a arte A, a arte B, a arte C, ou que a outra arte não presta. Isso não existe. Quem faz a outra arte também acha que é a melhor e faz porque tem consciência para eles que é a melhor. Para a gente, a melhor é a que a gente faz. Qual é a melhor família do mundo que tem? É aquela que é milionária, que tem lá o castelo lá, ou é a minha família? É a minha família. Eu posso morar embaixo de uma ponte, mas ali é a minha família que está do meu lado, me ajudando, me conciliando. Então essa é a melhor. Então a melhor para a gente é aquilo que é nosso. É aquilo que a gente está ali com aquilo. Agora tem que estar com a mente aberta, sempre buscando a evolução. Não é porque eu moro embaixo da ponte hoje que amanhã eu não posso estar morando em um castelo. E meus filhos também nasceram já num castelo. Mas o que importa é sempre ser justo, ser honesto, ter caráter, ter dignidade. Eu não posso ficar na minha academia tratando, por exemplo, um operário de obra. Ele se matriculou para fazer o esporte. Aí tem aquele operário de obra e também tem um médico que chegou para fazer o esporte, se matriculou. Em cima do tatame todos são iguais, eu não devo tratar um diferente do outro. Todos são iguais, todos são seres humanos que estão ali para se lapidar. O médico que já teve um autoconhecimento, já passou por faculdades, que se formou, porque ele está ali para aprender comigo uma modalidade de luta. Provavelmente ele quer tratar do corpo, da saúde dele,
talvez ele queira também aprender uma defesa pessoal, cada um tem seu objetivo. Aquele peão de obra lá que já trabalha duro no dia a dia, batendo saco, batendo marreta lá, ele já usa muita força durante o dia. Faz um trabalho físico muito forte, mas ele se matriculou para fazer jiu-jitsu. Por que será? Porque ele quer aprender uma arte marcial, ele acha bonito. Esse não vem atrás basicamente do benefício da saúde dele física, mas talvez da mente, do desejo, da vontade. Agora eu estou trabalhando, tenho condições de pagar uma academia, vou treinar, quero fazer jiu-jitsu. Então você deve respeitar ambos, independente se você deu bolsa para aquele operário, se o médico está pagando uma mensalidade alta porque prefere um horário mais específico. A partir do momento que estiverem juntos naquela turma, todos são iguais. Não pode ter discriminação se um é branco, se o outro é preto, se um é rico, se o outro é pobre, se um é médico, se o outro é analfabeto. Respeito está ali como seus alunos para você lapidar, colocar eles no nível alto, cada vez melhor. A sua responsabilidade é grande para ambos, tanto para o que não tem estudo, como para o que tem estudo, se ele entrou ali porque acredita que você pode ajudar ele em alguma coisa. Aí é onde vai entrar realmente o professor de arte marcial. Outra coisa também importante que eu falei, professor, eu ia falar até o mestre, mas o mestre de arte marcial, cada arte marcial tem o seu nível. Por exemplo, no judô, sexto dan na faixa preta já é Shihan, que é o mestre. Já no jiu-jitsu, no sexto grau, que é o sexto dan também, ainda é apenas professor. Por exemplo, eu sou sexto grau, está vencendo minha carência já de sexto grau. Muitos me chamam de mestre, mas eu nunca falei ou coloquei mestre Humberto. Sempre coloco todas as minhas afirmações professor Humberto, porque é esse o título que eu tenho ainda no momento. 2020, eu ainda estou com esse título de professor Humberto. Quando eu pegar a minha faixa coral, aí eu poderei ser chamado e colocado nas assinaturas que eu colocar, mestre Humberto. No jiu-jitsu, principalmente na cidade do interior, que não tem graduado, a carência é grande e também não vai professor para esses locais, a gente tem muitos faixas roxas ainda dando aula. Mas esses faixas roxas, eles não podem, não devem deixar que os alunos chamem eles de mestre, professor, sensei. Eles são monitor, eles só podem dar aula ali acompanhado por outros faixas preta que esteja responsável por ele, assinando. Caso um faixa marrom esteja dando aula, ele não é professor, ele não é sensei, ele não é mestre, ele é instrutor. E ele deve buscar ser tratado como instrutor. A gente não deve querer ter um título além do que a gente não é. Sensei, no jiu-jitsu a gente já aceita que seja considerado o faixa preta. Pegou a faixa preta, chama sensei. Muitas correntes do Brasília Jiu-Jitsu nem gostam que chame sensei, porque esse termo sensei é um termo japonês. E o Brasília Jiu-Jitsu, a gente já busca muito colocar a nossa linguagem, que é professor, que o sensei seria um professor. No caso do Japão, o Shihan é o mestre. Então a gente faz o máximo para não estar misturando as coisas. Só que como o jiu-jitsu, a raiz dele é lá, China, Índia, Japão, basicamente ele se desenvolveu muito no Japão, a gente aceita muito esse termo sensei de uma forma natural, para os faixas pretas. Agora pedimos dentro da nossa entidade que os professores, instrutores, monitores sigam um regulamento de não estar colocando mestre. Já vi pessoas falar com faixa roxa, o mestre tal. Pô, na verdade, mestre, até um mestre de obra, a gente chama mestre de obra, ele não passou por nada, mas ali ele teve uma vivência grande ali, para ir se preparando, construindo várias obras, e ele chamam ele de mestre de obra. Muitas vezes ele não tem esse título, por algum curso técnico que ele fez. Apenas o público, a população em si, chama ele de mestre de obra. Tem aqueles títulos de mestre honorífico que as próprias faculdades dão para aquelas pessoas que elas entendem que é um mestre.
Mas falando do jiu-jitsu, quem dá esse título é a confederação, a Federação Internacional. Quando você pega a faixa coral, aí sim, você pode ser chamado de mestre. Então, se várias outras entidades dão o direito de ser mestre no terceiro, quarto, quinto, sexto grau, é outras modalidades. No jiu-jitsu, sexto grau não é mestre, é professor. Faixa roxa, faixa marrom, não são professor ainda, são monitor ou instrutor. A partir da preta, a gente tem aceitado que se chame de professor ou sensei, caso queira. No caso, tem outras modalidades marciais do Japão que só aceita que se chame de sensei a partir do terceiro grau. Na faixa preta, primeiro grau, segundo grau, só é chamado de professor. Só se aceita esse termo sensei a partir do terceiro. Então, essas questões, é importante que a gente lide com elas no nosso dia a dia. Como eu falei, nós somos formadores de opinião. Então, o respeito que eu tenho que colocar aqui dentro da minha entidade, esse respeito, ele tem que ir para a competição. Não adianta eu ter disciplina aqui dentro da minha entidade, querer que aqui seja a entidade, todo mundo seja um exemplo, seja uma vitrine. Chega na competição lá, eu estou gritando, quebra o braço dele, bate nele. Isso é uma linguajar de baixo calão. Então, palavras de baixo calão jamais, nem na sua academia, nem na competição, nem na rua, nem em lugar nenhum. Tenha ética, seja sempre um exemplo, certo? Se você trabalhar como um verdadeiro professor, aí você vai chegar a ser mestre. Muitos vão lhe chamar de mestre se você ter esse título, porque você é um exemplo. Mas tem muitos que chegam no sétimo grau, que é a faixa coral, que muitos falam assim, eu não considero ele como mestre, porque ele não tem atitude de mestre, nunca teve, e isso aí é terrível para qualquer modalidade esportiva. Para o jiu-jitsu, ele agradece muito pessoas que se empenhem na causa do esporte, que esteja realmente defendendo a bandeira daquela modalidade. A hierarquia que a gente pede, muitas vezes se acha exagero na hierarquia, porque antigamente os filhos sempre tinham que tomar a benção para o pai, para o avô, para o tio. Então era uma coisa que a gente tinha essa educação que era ótima. Hoje o filho xinga o pai, mas nem respeita mais o avô, os tios. Essa hierarquia familiar ela foi perdendo com o tempo. Já as artes marciais a gente cultiva mais a cultura realmente raiz. Tem professores que são mais liberais, tudo bem, seja liberal, faça dentro da sua aula o que você acha que é uma coisa ser liberal, mas uma coisa é respeito. Se você está dando aula para a criança, você ensina esse respeito da hierarquia para ele no tatame, de repente ele vai até mudar dentro de casa e passar a ter mais respeito com os pais, com os irmãos, com os colegas de escola, com os professores, porque ele vai entender o que é respeito. A hierarquia de graduação, colocar ali tudo por ordem de faixa, quando vai encerrar a aula, quando vai iniciar, isso aí você nem fala, mas tem essa hierarquia, tem aquele respeito de quando entrar no tatame fazer a saudação, ou quando sair. Isso aí vai se tendo esse respeito, já vai se criando esse ambiente de respeito. Agora você está na academia dando aula, xingando o aluno, falando palavra de baixo calão, maltratando, aí é complicado porque você está sendo um mau exemplo. O garoto vai estar na escola também xingando palavrão, vai estar em casa xingando palavrão, dentro de casa, onde for. Então, a ética é fundamental para qualquer profissional de arte marcial que queira fazer um trabalho realmente benéfico para a população. Quando você escolhe ser professor de arte marcial, você parou assim, refletiu por que você queria ser professor, era só porque você ia ter aquele saláriozinho, por que foi? Você sempre deve se refletir, se renovar e pensar sempre em você ser o melhor, não você ser melhor, ser o melhor para a comunidade, para a sociedade. Para eu ser o melhor, eu tenho que ser um exemplo. Saber se alimentar bem, saber aquilo que é benéfico e não é, porque você escolheu uma coisa, você tem que estar dando opiniões para o seu atleta, como se alimentar bem, dormir bem. Tudo isso aí é formação, tudo isso aí é educação. Então, se você é responsável pelaquela turma, tem que estar sempre buscando o melhor para aquela turma, para a evolução
que esporte, todo se fala, esporte é saúde. Para esporte ser saúde, você tem que estar trabalhando a saúde dos seus alunos. Um esporte de alto rendimento, por exemplo, as competições, todos sabemos que o esporte de alto rendimento não é saúde para o atleta. O atleta treina tão duro que quando chega nos 27 anos, 28, 30 anos, ele já está todo lesionado, todo desbagaçado. Então, esporte de alto rendimento não é saúde, mas a formação na academia para a garotada que vem, para os iniciantes que vêm, isso sim, a gente tem que pensar como saúde, para fazer uma coisa saudável, sabendo a necessidade que cada um aluno daqueles ali tem de estar praticando aquilo e que nível ele tem para estar se aplicando aquele treino. Então, essa questão de preparação do professor já faz parte da ética. A gente tem o nosso código de ética, que vai estar aí para você fazer a leitura dele completa, para estar sempre revisando, revendo o que é o código de ética, para que seus alunos também sejam pessoas que tenham caráter, tenham dignidade, sejam pessoas justas. A gente tem na nossa federação uma portaria regulamentar, que a gente coloca um monte de regra das competições, isso vale, isso não vale, isso aqui, isso não é. Aí acontece coisas extras, estava brigando lá no ginásio, estava fazendo isso, fazendo aquilo, então a gente vai seguir em PDF aí o material da portaria regulamentar, o que complementa o regulamento já geral das competições. Se o professor estava xingando o árbitro lá no decorrer da luta, se envolveu em briga, se fez isso, várias coisas erradas, que não é cabível dentro do esporte, como escrever aluno em faixa que não é, essas coisas que eu já citei até acima, isso aí vem um regulamento que a gente já coloca a pena do professor. Ele vai ser suspenso por 1 mês, 6 meses, 1 ano, vai ser expulso da entidade. Tudo isso aí é importante você estar estudando, estar lendo para ser cada vez melhor. A leitura, os cursos, os conhecimentos, é fundamental para o seu desenvolvimento. Você tem que estar sempre buscando refletir. Você é professor de arte marcial, você é um profissional de arte marcial. Ser um lutador de arte marcial é uma coisa, ser um professor já é outra. Eu digo assim, ser outra porque quando eu sou lutador, a minha preocupação é comigo, com minha saúde, e tenho que fazer só o que é melhor para mim, como atleta praticando, pensando em conquistar aquele título. Ou até vir para a academia só para tirar meu estresse do dia a dia, tratar, fazer a minha circulação que trabalhe melhor no meu corpo, que eu tenha tudo visando a minha saúde, sempre pensando só em mim. Só vejo o meu eu interno, só vejo eu. Eu sendo atleta, vejo eu. Eu sendo professor, não, eu tenho que ver todos, os alunos, o esporte, a comunidade em geral. Eu tenho que ser e buscar sempre ser cada vez melhor.